nos próximos capítulos da novela das 6, Amor Perfeito. Orlando descobrirá um detalhe chocante nas cartas escritas pelo seu pai, que foram destinadas à mãe de Maré. O rapaz começará a investigar e acabará notando algo que ninguém percebeu. Maré verá que Orlando está estranho e vai descobrir que ele é filho do Virgílio Lopes. Revoltada, Maré decidirá terminar tudo com Orlando, quando o Virgílio Lopes vai aparecer vivo na frente dos dois, deixando eles paralisados. Virgílio revelará um segredo e surpreenderá Maré. Tudo poderá acontecer quando Orlando ver as cartas que Virgílio Lopes mandou para a mãe de Maré. Intrigado, o médico passa a ler uma por uma, até que ele acha algo de errado. Com os olhos arregalados de tanto susto, Orlando comenta consigo mesmo: "Mas que estranho! Veja a data dessa carta. Foi escrita depois que meu pai perdeu a vida. Mas como assim? Como isso é possível? Será que tem alguém fingindo ser meu pai?" Neste momento, ele começa a andar de um lado para o outro de tanto nervosismo e pensa: "Eu preciso falar com o Frei João. Talvez ele possa me ajudar nisso." Sem hesitar, o médico esconde as cartas dentro de seu paletó e vai até o encontro de João. Ao ficar frente a frente com o médico, Frei João percebe que ele está com um comportamento estranho e questiona: "Que cara de enterro é essa, Orlando? Aconteceu alguma coisa?" Sincero, o pai de Marcelino responde: "Aconteceu sim." Em seguida, Orlando entrega as cartas a Frei João e pede: "Veja você mesmo, com seus próprios olhos." No mesmo segundo, Frei João pega os papéis e começa a ler. Enquanto isso, Orlando fica explicando sobre a relação de seu pai com a mãe de Maré. Minutos depois, ele pergunta: "O que tem de errado?" Orlando responde: "Veja as datas. Elas foram enviadas depois que meu pai já tinha perdido a vida." Neste momento, Frei João arregala os olhos e comenta: "Pode ser um engano, Orlando. Quero dizer, pode ter sido algum erro na escrita, não sei." Orlando pergunta: "Mas você não acha estranho?" Frei João responde: "Estranho é, mas deve ser só algum erro na escrita mesmo, Orlando. Deixa isso pra lá." Orlando pergunta: "E se meu pai realmente escreveu a carta nessa data?" Frei João responde: "Isso é impossível, Orlando. Se eu fosse você, deixaria essa história para lá." Orlando pergunta: "E se alguém estiver usando a identidade do meu pai para fazer alguma maldade, João?" O padre responde: "Eu acho que foi ele mesmo quem escreveu essas cartas. Mas ele pode ter errado a data. Olha, Orlando, esquece isso. Você deve estar muito nervoso com tudo isso que está acontecendo. Eu te entendo." Porém, mesmo depois de escutar os conselhos de Frei João, Orlando continua com uma pulga atrás da orelha e volta para sua casa. Ao chegar, o médico continua muito apreensivo com toda a situação e comenta consigo mesmo: "Eu vou investigar esse assunto. Eu vou descobrir se os erros nessas datas foram realmente um engano." Depois disso, o médico vai até os Correios e descobre que a data está certa, devido ao selo que foi usado. Neste momento, Orlando começa a se tremer dos pés à cabeça e se pergunta: "Se as datas estão certas, o que isso significa? Será que o meu pai está vivo?" Extremamente fora de si, Orlando volta para sua casa. Ao chegar, ele fica frente a frente com Lucília, que no mesmo momento percebe que seu primo está com um comportamento pra lá de estranho. Curiosa, a mulher pergunta: "O que foi, Orlando? Que cara de quem comeu e não gostou é essa?" Orlando responde:
Você não vai acreditar no que eu descobri. Veja essa carta. Em seguida, Orlando entrega os envelopes na mão de sua prima e avisa: veja bem as datas. Instantes depois, Lucília arregala os olhos e comenta: mas essas datas estão estranhas, Orlando. Parece que elas foram enviadas depois que o tio Virgílio perdeu a vida. O médico explica: é isso mesmo. Eu acabei de voltar dos Correios e eles confirmaram que a data está certa. Mais curiosa do que já estava, Lucília pergunta: e como eles têm certeza disso? Orlando responde: eles me garantiram que a data está certa, devido ao selo que foi usado. Ao ouvir essas palavras, Lucília começa a se tremer dos pés à cabeça e questiona: será que o seu pai está vivo esse tempo todo, Orlando? Assustado, o médico responde: eu não tenho ideia, mas essa história está um tanto quanto estranha. Olha, Lucília, eu vou continuar investigando de onde vieram essas cartas e o que realmente aconteceu com o meu pai. Neste momento, Lucília toma a frente e avisa: eu vou te ajudar, Orlando. Porém, o médico bate o pé e diz: deixa que eu mesmo resolvo isso, Lucília. Eu já estou com meio caminho andado. Só preciso dar continuidade nisso. Por favor. No dia seguinte, Orlando aparece no hospital onde o pai dele perdeu a vida para obter mais informações. Ao chegar, ele fica frente a frente com uma das enfermeiras que cuidou de Virgílio e a questiona sobre seu pai. Porém, a profissional de saúde afirma com todas as letras que Virgílio infelizmente perdeu a vida. Completamente fora de si, Orlando fica totalmente desolado e sem chão, doido para descobrir de onde vieram as cartas. Em seguida, o médico comenta consigo mesmo: se eu descobrir quem está fazendo essa brincadeira de mau gosto, usando o nome do meu pai para enviar essas cartas, vai comer na minha mão. Eu juro que vai. Neste momento, Orlando se vê sem saída. E a única solução que encontra é abrir o jogo com Maré e revelar toda a verdade a ela. Sem perder mais um segundo, o médico vai atrás de Maré, extremamente confiante e determinado. Minutos depois, Maré fica frente a frente com Orlando e pergunta: por que você está tremendo, Orlando? Que cara é essa? Sincero, o médico responde: a gente precisa conversar sério, Maré. Preocupada, a mãe de Marcelino pergunta: o que foi? Orlando responde: lembra daquele assunto importante que eu tinha para falar com você naquele dia e eu acabei não falando? Então, é sobre isso. Intrigada, Maré questiona: o que houve? Desembucha logo. Neste segundo, Orlando encara Maré no fundo dos olhos e responde: tem algo muito estranho envolvendo o Sr. Virgílio e a sua mãe, Maré. Ao ouvir essas palavras, Maré fica mais intrigada do que já estava e questiona: do que você está falando? Quando Orlando está prestes a revelar toda a verdade sobre sua origem para sua amada, ele tem a sensação de que está sendo observado. Neste momento, ele olha para todos os cantos da sala e questiona: você também viu algum tipo de vulto por aqui? Parecia que tinha alguém escondido aqui na sala. Em seguida, Maré fica totalmente aflita e começa a olhar para todos os cantos. Sem hesitar, eles saem procurando por todo lugar, mas não encontram ninguém por ali. Minutos depois, Maré encara Orlando e pergunta: o que foi? Não tem ninguém aqui. Você pode me explicar isso direito agora? O que você queria falar sobre aquele cretino do Virgílio Lopes? Neste momento, Orlando dispara a chorar.
e tem a sensação de que não vai mais aguentar esconder esses segredos sobre o passado dele. Com toda a seriedade do mundo, o homem toma coragem e responde: Então, esse cretino do Virgílio Lopes é o meu pai. Neste momento, Maria Elisa arregala os olhos e começa a se tremer dos pés à cabeça de tanto nervosismo. Assustada, ela pergunta: Como assim? Do que você tá falando, Orlando? Isso é algum tipo de brincadeira? Sincero, Orlando responde: É a verdade, Maria. O Virgílio Lopes é o meu pai, e eu posso provar. Em seguida, Orlando mostra um documento para Maré, onde aponta que Virgílio era realmente seu pai. Ao ter a confirmação, a mãe de Marcelino dispara a chorar e pergunta: E por que você mentiu pra mim esse tempo todo, Orlando? É sério isso? Eu pensei que você fosse um cara diferente, Orlando. Que não existia mentiras entre nós. Pra mim basta. Chega! Eu tô no meu limite. Assim que escuta essas palavras, os olhos de Orlando se enchem de lágrimas. E ele pede: Calma, Maré. A gente precisa conversar. Porém, Maré aparece com os olhos vermelhos de tanta raiva e avisa: A gente não tem o que conversar, Orlando. Olha, eu gosto muito de você, mas depois dessa, eu não sei se consigo mais acreditar em uma palavra do que você diz. Neste momento, Orlando fica desesperado, totalmente em choque, com medo de perder o amor de sua vida. Em seguida, ele pede: Maré, eu só fiz isso porque tive medo de te perder. Por favor, me escuta. Completamente fora de si, Maré grita: Você é filho do cara que deu um golpe no meu pai. Você entende a gravidade disso, Orlando? O médico explica: Calma, Maré, respira. Deixa eu te explicar uma coisa. O meu pai não deu golpe nenhum no Sr. Leonel. Te contaram a história errada. Com lágrimas nos olhos, Maré lamenta: E como eu vou saber que essa história é errada? Foi o seu pai sim que deu um golpe no meu pai. Orlando explica: Antes do meu pai perder a vida, Maré, quando ele estava no leito, prestes a dar seu último suspiro, ele me contou que a sua família destruiu ele e que ele era inocente em toda essa história. Antes mesmo que Maré pudesse dizer alguma coisa, ela sente um arrepio dos pés à cabeça e tem a sensação de que está sendo observada. Neste momento, ela olha para todos os lados, mas não vê ninguém. Em seguida, Maré interrompe e pergunta: Você também ouviu esse barulho, Orlando? Parece até que tinha alguém aqui escutando a gente. Orlando também olha para todos os cantos da sala, mas não vê ninguém. Em seguida, Maré encara Orlando e avisa: Eu sei que vai doer muito fazer isso, mas a nossa história termina aqui, Orlando. Eu não posso continuar ao lado de um cara cujo pai desgraçou a vida do meu. Ao ouvir essas palavras, Orlando dispara a chorar e pede: Calma, Maré. Vamos conversar. Porém, Maré aparenta estar decidida e avisa: Não tem mais volta, Orlando. Acabou aqui. Em seguida, Maré dá um abraço em Orlando, podendo ser a última vez que ela fica tão próxima deste homem. Quando Maré está prestes a ir embora, uma pessoa bate na porta e Orlando pergunta: Quem será que é? Neste instante, Virgílio Lopes abre a porta e aparece Vivíssimo da Silva. Neste momento, Orlando e Maré quase têm um piripaque e acreditam estar diante de algum tipo de assombração. Com os olhos arregalados, Orlando se pergunta: O que é isso? Um sonho? Virgílio interrompe e responde:
Calma, meu filho. Eu estou vivo. Eu sempre estive. Eu preciso explicar algumas coisas. Neste momento, Maré começa a passar mal e quase cai para trás de tanto susto. Em seguida, Orlando pergunta: Mas o que é que está acontecendo? Orlando sai correndo para abraçar seu pai e se debruça em lágrimas, enquanto Maré fica apenas observando. Depois disso, Orlando percebe que seu pai está realmente ali, vivo. Maré fica extremamente chocada e pergunta: Isso é algum tipo de brincadeira? O que está acontecendo? Neste momento, Virgílio Lopes toma a frente e responde: Maré, senta. Eu preciso te explicar algumas coisas. Em seguida, Orlando pergunta: Como é que você esteve vivo esse tempo todo? Sem mandar um sinal de vida que seja, pai. Virgílio passa a explicar como forjou sua própria morte, e Orlando e Maré ficam extremamente chocados. Minutos depois, Virgílio passa a explicar a sua relação com a família Rubião e diz: Essa história que eu dei o golpe no Sr. Leonel foi uma das maiores mentiras já contadas nessa cidade. Eu fui rechado. Ninguém acreditou em mim. Eu tive minha honra jogada na lama. Em seguida, Virgílio continua explicando sua história, e Maré acredita na inocência do homem. Depois disso, Maré perdoa Orlando por ele ter escondido sua identidade. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.